Hoje, ao abrir a internet para ver as últimas notícias, deparei-me com a notícia que mais parece um déjà vu. Porto Alegre vive mais um dia de colapso, com alagamentos generalizados e chuvas torrenciais. Então, eu fiquei pensando a maneira como nós podemos pensar filosoficamente sobre este fato, que se tornou tão falado nos últimos dias e está afetando a vida de milhares de pessoas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente deve pensar que essa notícia sobre esse colapso causado pelos alagamentos em Porto Alegre, reflete uma convergência de questões ambientais, urbanísticas e sociais que vão se interligar de maneira crítica e filosófica. Esse evento climático extremo, ele pode ser visto como um microcosmo das tensões mais amplas que a humanidade enfrenta no antropoceno. O que é antropoceno mesmo, gente? Antropoceno é um termo que é utilizado para descrever uma nova época geológica, na qual a atividade humana se tornou uma força dominante que moda o ambiente terrestre. Esse termo ele vem da combinação de antropo, que significa ser humano, e ceno, que significa novo, e foi proposto para descrever o período em que nós vivemos atualmente, caracterizado pelos impactos significativos que os seres humanos têm sobre o planeta. Primeiramente, a vulnerabilidade de Porto Alegre às enchentes destaca a fragilidade das infraestruturas urbanas frente a eventos naturais intensificados pelas mudanças climáticas, a incapacidade do escoamento devido ao lixo acumulado nos bueiros e as redes de drenagem fragilizadas, elas são sintomas de uma gestão urbana deficiente, sim. Não adianta a gente deixar de lado nossa responsabilidade. Ela falha em antecipar e mitigar os impactos de tais eventos. Este cenário reflete uma crítica à racionalidade instrumental, aquela que prioriza o crescimento econômico e o desenvolvimento urbano, sem considerar suficientemente as implicações ambientais e a sustentabilidade a longo prazo, como a gente sempre fala, A racionalidade instrumental tem essa característica, que foi tão criticada pela filosofia. Em segundo lugar, a situação ela sublinha uma crise social e ética profunda. A suspensão das aulas, o isolamento dos moradores mais vulneráveis, como crianças e idosos, evidenciam as disparidades sociais exacerbadas em momentos de crise. A evacuação de uma creche lá na Zona Sul, por exemplo, em Porto Alegre, e o desmoronamento de partes da cidade, não são apenas tragédias isoladas, mas indicadores de como que a urbanização desenfreada e a falta de planejamento adequado penalizam desproporcionalmente as comunidades mais frágeis. Além disso, a resposta dos governantes, enfatizando que a cidade limpa é aquela que ninguém suja, traz à tona questões de responsabilidade individual versus a responsabilidade coletiva que a gente acabou de falar, Embora a educação cívica seja vital, essa visão pode obscurecer a responsabilidade das autoridades em fornecer infraestrutura adequada, implementar políticas eficazes de gestão de resíduos e a prevenção de desastres. Então a gente tem que colocar em tanto o indivíduo quanto a sociedade, tanto a responsabilidade individual como a responsabilidade dos próprios governantes. Por fim, a inundação de importantes cartões postais de Porto Alegre, ela simboliza a perda de espaços públicos naturais que são essenciais para a qualidade da vida urbana. A inundação desses espaços não só perturba a vida cotidiana, mas também representa uma perda simbólica de conexão com a natureza. Um lembrete do impacto das ações humanas no equilíbrio ecológico. Em um sentido mais amplo, os alagamentos em Porto Alegre são um chamado à reflexão sobre a relação da humanidade com o meio ambiente e a necessidade urgente em a gente adotar uma abordagem mais holística, ou seja, de um todo, e uma abordagem sustentável no planejamento urbano. Essa situação nos desafia a reconsiderar as nossas prioridades, a valorizar a resiliência comunitária e a promover uma convivência mais harmoniosa com o planeta.